Oi, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai comentar sobre Atos 28. Então, vamos começar. Bom, gente, pra quem não sabe, eu estava fazendo o meu estudo bíblico, né, em Atos dos Apóstolos, já fazia algum tempo, e algumas partes, né, do livro de Atos me impactou bastante. E o capítulo 28 é um deles. E eu decidi compartilhar aqui sobre algo para nossas vidas, com essa história do capítulo 28 do livro de Atos, né? Então, é isso, vamos comentar agora. Já estou aqui com minha Bíblia para a gente ler o capítulo de Atos. Então, vamos lá. Vou abrir aqui em Atos 28, a partir do primeiro verso, que diz assim: Já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta, e os que habitavam a ilha usaram conosco de muita bondade, pois acenderam uma fogueira e nos abrigaram a todos por causa da chuva que caía e do frio. Enquanto Paulo ajuntava um feixe de gravetos e os colocava sobre o fogo, uma serpente, fugindo do calor, prendeu-se à sua mão. E quando os que ali habitavam a ilha viram a serpente pendurada na sua mão, e disseram uns aos outros: Certamente esse homem é um assassino, pois, embora salvo do mar, a justiça não deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Você já se sentiu como algo que veio para te destruir? Como se fosse um ataque dentro de você? Agora imagine você em um naufrágio, assim como Paulo. E logo após desse naufrágio, você ser picado por uma cobra venenosa. Foi exatamente assim que aconteceu com Paulo. E mesmo assim, ele não morreu. E todo mundo fica em choque porque nada acontece com Paulo. Eles estavam esperando que Paulo ele viesse a inchar ou viesse a cair morto, porque quando Deus ele te protege, o veneno ele não faz efeito. E não pare por aí. Depois disso, Deus começa a usar Paulo para curar as pessoas naquele lugar. Ele ora e as pessoas são curadas. Ou seja, o lugar que parecia só um acidente virou um propósito. Olha que lindo! Talvez você esteja em um lugar assim como Paulo hoje. Você não queria estar, mas Deus ele quer usar esse lugar para fazer algo grande. E hoje eu quero te dizer que quando Deus ele tem um propósito na minha e na sua vida, nada pode te parar, nada pode te destruir. Essa história está no último capítulo do livro do Atos dos Apóstolos, né, que acabamos de ler, o capítulo 28. E Paulo ele estava sendo levado como um prisioneiro. E no meio do caminho, o navio naufragou. Isso tudo está lá em Atos capítulo 27, né? E eles, no capítulo 28, chegaram à ilha de Malta. Até aqui nós vemos que não foi nada fácil, né? Foi bastante difícil na vida deles. Mas o que aconteceu depois ainda é mais forte. Enquanto Paulo ele estava ajudando e ajuntando lenha, uma cobra venenosa sai do fogo e gruda em sua mão. E na hora, alguns daqueles homens que estavam ali, eles olham e dizendo: agora ele vai morrer. Porque para eles, aquilo já era o fim. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas vezes as pessoas, elas olham para a situação da nossa vida e já decretam uma derrota. E talvez você já fique com isso em você. Né? Talvez já disseram, agora já acabou para você, né? Mas Paulo ele simplesmente sacode a cobra no fogo e nada acontece com ele. Simplesmente nada acontece com Paulo.
E depois disso, Paulo ele segue a viagem e chega em Roma. E mesmo sendo um prisioneiro, ele continua pregando o evangelho. Ele continua falando de Jesus, ele continua vivendo o propósito. E isso é muito forte. Não é o lugar que te define. O propósito é Deus. Se você está passando por ataques, dificuldades, momentos que parece que vão te derrubar, lembre-se disso, que se Deus estar com você, nada pode te destruir antes do tempo. Podem até tentar te ferir, podem até achar que você vai cair, mas Deus, ele está na sua vida, ele está com você e nada pode te parar. Você não vai parar por aqui. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com algum amigo que precisa ouvir essa mensagem e dizer a ele que ele não pode parar por aqui, tá bom? Porque o Senhor, ele tem grandes coisas para fazer em sua vida. Amém? Deus te abençoe.